João capítulo 3, acharam? Versículo de número 16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos reler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Fecha os olhos. Pai, fale conosco através da Tua palavra agora. Unge, Senhor, os ouvidos de quem vai ouvir, a mente, para que entendam e assimilem tudo que vai ser ministrado, e o coração, para que recebam a Tua palavra e que esta palavra levante o caído, fortaleça o fraco, dê vigor ao que não tem nenhum vigor, em nome de Jesus. E todos digam, por favor, tome o assento. A princípio, quantos filhos Deus tinha? O primeiro e único. Por isso, a expressão unigênito. Unigênito fala de primeiro e único. É a junção dessas duas coisas. Unigênito, primeiro e único, ou único e primeiro. A princípio, Deus tinha um único filho. E que, sem dúvida, o amava. Deus amava muito o seu filho. Até que ele decide salvar o mundo, ou a humanidade. E aí o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão tal maneira é que não dá para explicar o amor de Deus para com o mundo. Pastor, Deus amou o mundo muito, então a Bíblia dizeria, e Deus amou muito o mundo, ou extremamente o mundo. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Diga comigo, tal maneira é a forma de não explicar a quantidade, o tamanho. Amém? Olha, fulano, vou te falar, hein? Foi um tal quebra-pau, aí você já está dizendo o quê? Que não tem como explicar como é que o negócio aconteceu. É verdade ou não é? A gente usa essa expressão quando você não tem adjetivos para descrever aquilo que você de fato quer falar, ou externar aquilo de fato que você quer externar. Então, começa assim: não tem como Deus explicar o quanto Ele amou o mundo. E é um amor tão grande, quem me ouve diga amém,
que ele pega o primeiro e único filho que ele tem e dá, entrega. Você percebe que ninguém arranca Jesus de Deus, ninguém toma Jesus de Deus. Deus, Ele dá liberalmente, porque o preço por esse amor era o seu filho. É Jesus pela humanidade. E a Bíblia diz que o mundo já estava no maligno. O que Deus está fazendo? Quem me ouve, diga amém. Ele está requerendo de volta aquilo que já era dele, porque foi ele que criou o ser humano. Deus criou o ser humano. O ser humano é criação de Deus. O primeiro Adão quem fez foi Deus. A mulher quem criou foi Deus da costela. Mas o diabo tomou tudo. Por isso a Bíblia diz que nós estávamos condenados no pecado. Só que nós somos uma criatura, uma criação de quem? De Deus, e que deixamos de ser, porque aceitamos a condenação. Só que Deus quer de volta o que é dele. Quem me ouve, diga amém. Deus quer de volta o que é. E qual o preço? A vida de Jesus pela humanidade. Porque para o diabo, que era dono de tudo até então, era a única forma de não se cumprir a profecia do próprio Deus em Gênesis, quando ele disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então o diabo disse: o preço é esse, é a humanidade por Jesus. Na cabeça dele, eu mato Jesus porque ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. O diabo só fica sabendo do que você fala. O diabo não tem poder de entrar na sua mente e saber o que você está pensando. Deus sabe. O diabo não sabe o seu futuro. Deus sabe. O que o diabo sabe acerca de você é o que já foi e o que está sendo. O que vai ser, ele não sabe. Ele chuta. Ele faz o quê? Hein, doutor? Ele chuta. Por isso que ele trabalha com adivinhação. Ele tenta, ele não acerta. Algumas ele acerta, porque ele adivinhou, deu um chute. Mas dizer, cravar, vai ser assim, pera lá. Cutuca alguém e diga: se você falar, ele sabe. Se você não falar, só pensar, quem sabe é Deus. O diabo não tem esse poder. O diabo sabe o que eu estou sentindo. Mentira, ele não sabe. Então na cabeça dele, o plano dele era esse: a humanidade por Jesus. Se eu matar Jesus, ele não pisa a minha cabeça, porque ele é a semente da mulher.
Qual o preço pela humanidade? A cabeça de Jesus, o sangue de Jesus. Só que o diabo não sabe o que vai acontecer. Mas Deus, aleluia. O diabo está dizendo: vou matá-lo, e a profecia cai por terra, vou zombar de Deus, porque o que ele falou não vai se cumprir, e Jesus ainda morre, e acabou. E aí Deus diz: está feito. O meu único e primeiro filho pela humanidade. O preço é de sangue, então eu pago. Tudo isso por Ele ter nos amado. O amor de Deus é tão grande por nós. Escute isso. O amor de Deus é tão grande que não tem nenhum amor na face da terra que se compare ao amor de Deus. Segundo Deus, o que mais se aproxima do seu amor é o amor de uma mãe. Quem me ouve, diga amém. O amor de... Estou falando mãe. Não estou falando parideira, não. Mãe. Porque uma coisa é parideira, outra coisa é mãe. Tá certo? E você sabe que isso está dando problema até na internet, né? Porque você não pode falar mais que mãe é quem cria. Que nego chora, descabela. Quer dizer, na internet você não pode falar a verdade. Na internet você tem que mentir ou fingir. Diga para alguém que está ao seu lado: a internet é tão mentirosa que toda a verdade ofende. Quem é da internet sabe o que eu estou falando. Não. O cara lá na Inglaterra falou um negocinho assim, que é um fato. Que culpa que os internautas têm que ela se submeteu àquele papelão? Ela que gravou o vídeo, ela que postou. Pastor, o que o senhor está falando? Aí que tem algum internauta aí que fica chateado comigo. Porque mãe é diferente de você botar num mundo só. Aí, quando você só bota no mundo, aí acontece isso. Quem cria passa a ser. Quem cria passa a ser, mas se falar ofende. Mas quem cresceu ouvindo que mãe e pai é quem cria, levante a mão. Nunca ofendeu ninguém, mas na internet ofende. Internet, nossa. Criança tem não sei quantas babás. Criança não quer ficar no colo da mãe, quer ficar no colo da babá, porque chama a babá de mãe. E a mãe posta isso, aí vem alguém bota embaixo. Já ouviu o ditado que diz que mãe é quem cria? Pronto, acabou o mundo. Nossa. O marido deu pulo de 1 metro. Aí ele virou pai. Chamou pro pau e tudo. Ainda dizendo que gente por trás da internet fica muito macho. Ele estava por trás do quê? Diga para alguém que está ao seu lado: na internet falta muita coerência. Falta ou não falta? O nego fala o que quer, fica bravo, vira leão. Mas vamos voltar para cá? Então, nós estamos falando de mãe. Quem me ouve, diga amém. Então, o amor de mãe, mãe de verdade, tá? Mãe, leoa, entendeu? É o único amor que se aproxima, não é igual, não se assemelha, se aproxima.
É algo que o próprio Deus disse. Eu vou te dizer quando. Quando Deus disse o seguinte. A pergunta, tá? Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça dele? Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Por que Deus faz essa pergunta? Porque para Deus é um absurdo uma mãe abandonar um filho. Para Deus é um absurdo uma mãe que rejeita um filho. Então ele pergunta, pode? Seria possível isso acontecer? Aí ele responde, ainda, quem me ouve diga amém, ainda que ela se esqueça, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Então o amor de Deus não tem comparação. Por isso que Davi disse, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparasse, o Senhor não me desampararia. Porque ele reconhece que o amor de Deus está acima de qualquer amor. Por isso que a expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é a mais verdadeira. Por quê? Porque o amor de Deus não se compara ao amor da mãe, não se compara ao amor do pai, não se compara ao amor da esposa. Por quê? Porque são amores diferentes. São amores diferentes. O amor que a tua esposa tem por você é diferente do amor que ela tem pelos seus filhos. É diferente do amor que ela tem pela mãe dela, pelo pai dela. O senhor está entendendo isso? O amor para com o Senhor é diferente. Posso abrir um parênteses aqui? É por isso que ainda tem conflitos em algumas famílias. Porque as pessoas não entendem e não sabem separar esse tipo de amor. Aí o pai fica com ciúmes da esposa com o filho, porque fala, você fica brincando com ele, good, comigo você não faz. Mas é diferente, meu lindo. Você é marido, a criança é filho. Vai ficar te tratando que nem um bebê? Por mais que tem gente que quer ser tratada que nem bebê, né? Diga para alguém que está ao seu lado, tem gente que ainda não cresceu não, hein? Da onde que eu vou ter ciúmes do meu filho? Tem gente que tem tantos ciúmes do filho porque acha que a mulher está dando mais atenção para o filho. Mas é diferente, irmão. Não fizesse filho. Ficar só você e ela. Enquanto você não conseguir entender a diferença do amor de uma mãe para um filho, da esposa para o esposo, da filha para o pai, você vai ter choque. São amores diferentes. São tão diferentes que quando o pai briga com o filho, a mãe pula na frente e fala, opa! Ou vice-versa. Que também é errado, tá? Que não se pode ficar tirando a autoridade um do outro. Quando você for dormir, você chega, pegou pesado hoje, hein? Dá uma segurada que está pegando pesado. Mas não pode tirar a autoridade na frente do filho, porque senão daqui um pouco ele não respeita mais como pai, não respeita mais como mãe, você arruma um outro problema. Quem me ouve, diga amém. Vamos voltar para o amor? Vamos lá. Então, o amor é diferente. Mas nada se compara ao amor de Deus. Já disse para vocês que Deus sabe de tudo. Sim ou não? E o que ele faz por amor à humanidade? Ele dá o seu filho. Mas Deus não sabia que nem todos corresponderiam a esse amor? Sim ou não?
Sabia? Mas por que ele levou isso adiante? Porque Deus não se deixa influenciar pelo grupo que escolheu fazer errado. Por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Mas pastor, a Bíblia diz que Deus contempla os bons e os maus. Contemplar é uma coisa. Contemplar é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou olhando, olhe para mim aqui. Eu estou olhando para frente, eu estou contemplando todo mundo. Agora, quando a Bíblia diz os olhos do Senhor estão sobre, aqui eu estou contemplando, agora está sobre o Eric. Os meus olhos agora estão sobre o Eric. Aqui eu estou contemplando todo mundo. Todo mundo. Agora, quando eu volto a minha atenção para cá, agora está sobre ele apenas. Então olhe para alguém e diga: Deus vê todo mundo, mas os olhos dele estão sobre os que correspondem o seu amor. Levante a sua mão para adorar ao nome dele. Então Deus já sabia que nem todos corresponderiam. Ô Júlia, tem escolinha, vai lá. O Henrico está lá, vai lá na escolinha. Uai, que isso, Júlia? Vai lá na escolinha. O Henrico está lá, vai lá, com a pastora. Vai lá brincar. Quer não? Eita, dona aqui. Aqui está com calor, dona aqui. Deu calor, dona aqui? Ah, tá. Então Deus sabia que nem todos corresponderiam, sim ou não? E por que ele foi adiante? Ele não podia ter parado o projeto? Ele não podia ter abortado o projeto? Mas por que ele foi adiante? Porque os bons não podem pagar pelos maus. Eu vou repetir isso. Deus não admite que os bons paguem pelos maus. Deus não admite que aqueles que escolhem fazer o que é certo paguem por aqueles que escolhem fazer o errado. Por isso que existe o ditado que a salvação acabou. Feliz daquele que quer e triste daqueles que não querem. Nós estávamos nesse assunto agora ali dentro. Está muito explícito que o mundo perdeu o pouco de temor que tinha. Estou falando de poucos anos atrás, não é muito tempo não, poucos anos atrás. Um dia como esse aqui, os bares até fechavam. Hoje, não tem dia, não tem hora. Ah, mas é sexta-feira santa. Que é sexta-feira santa? Eu quero é tomar, eu quero é dançar, eu quero é bagunçar. Acabou. O pouquinho que tinha, perdeu. Eu fui fazer um trabalho social hoje, com Amo Almas. Vamos atender cerca de 50 famílias hoje. E pensa que trabalho lindo nós fizemos hoje. Depois você vai lá no Instagram, se você ainda não viu, veja o vídeo que nós fizemos. Que coisa linda. Que coisa linda. Eu pregando para cerca de 50 pessoas dentro de um cômodo. Hein, pastor Judete? Um cômodo daqui, pastor? Dava daqui ali, não? Do tamanho desse altar aqui, pastor?
Esse quadrado aqui, mas não dava largura, pastor. Acho que daqui para aí, né, pastor? Hã? Esse quadrado aqui, pastor, não dava tudo isso, não. Não, no espaço só que eu estava, pastor. Esquece a cozinha, esquece quarto, esquece tudo, pastor. É isso aí. 50 pessoas. A chuva que Deus mandava eu pregando para o povo. E aí depois nós fomos fazer a entrega. Eu fui para o meio da chuva com o povo para fazer a entrega. Só que na entrada e na saída, as pessoas não estão nem aí. Porque tem quem quer e tem quem não está nem aí para a hora do Brasil. É verdade ou não é? Então não existe mais temor. Não existe mais dia nem hora. Diga para quantos tu puder dizer, o diabo está literalmente correndo contra o tempo. Quem está entendendo isso, levante a mão. Olha essa maldita droga que surgiu agora. A tal da K9. O centro de São Paulo está parecendo o Resident Evil. Já assistiu o filme Resident Evil? O centro de São Paulo está a mesma coisa aquilo ali. A Umbrella está tomando conta do centro de São Paulo. Os dependentes químicos andando que nem zumbis. Vocês viram o que fizeram hoje na Drogaria São Paulo e no mini mercado extra? Saquearam, levaram tudo embora. O Léo esses dias falou para mim, pastor, tem que ir na Santa Efigênia. Eu falei, vai com Deus. Eu compro pela internet. Judete costumava ir num lugar comprar a Bíblia. Inclusive a Bíblia que ele te deu, mano, ele comprou lá. Falei, aí Judete, está indo lá? Ele falou, Deus me livre. Eu tenho que descer na República, tem que andar na São João. Não, pastor, pelo amor de Deus, estão grudando no pescoço, dando mata-leão. Ah, pastor, vai de carro. Se você quiser ficar sem vidro, vai. Vocês não estão entendendo o que o diabo está fazendo. Deus não sabia de tudo isso? Sim ou não? E por que ele levou o plano adiante? Porque quando Deus olhava para o futuro, Deus via, só vai pegar isso aqui quem está ligado. Quando Deus olhava para o futuro, sabe o que Deus via? Deus via o dia 7 de abril de 2023, um povo reunido na rua Ernesto Lemos Leite, 231 na igreja, despertando avivamento nas nações, embaixo de chuva, adorando, exaltando ao nome dele. Enquanto Deus olhava para cá e nos enxergava aqui, Deus dizia, meu filho, eu sei que você vai sofrer, mas aquele povo vai fazer por onde o meu nome ser glorificado. Então continua, porque eu estou vendo aquele povo me adorando. Aleluia! Você pode glorificar a Deus. Pastor, eu não entendi ainda. Deus não abortou o plano por tua causa, por minha causa. Sabe por que Deus levou o plano adiante? Diga por quê, pastor. Porque ele já está vendo o dia 8 de abril, às 10 horas da manhã, a gente batizando o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele já está enxergando dia 8 de abril às 10 horas da manhã, as pessoas nascendo de novo da água e do Espírito. Eu estou pregando para gente inteligente. Eu estou pregando que tudo foi por amor. Que tudo foi por amor. Deus poderia ter abortado a missão, sim ou não? Deus poderia ter desistido do plano, sim ou não?
por causa daqueles que não querem dar ouvido, por causa daqueles que não se decidem, por causa daqueles que não querem honrar a Ele. Ele poderia ter feito isso, mas aonde nós ficaríamos? Aonde nós estaríamos? Deus não vai permitir que os bons paguem pelos maus e que os certos paguem pelos errados. Os olhos do Senhor permanecem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele continua te amando de tal maneira. Agora escute, é você que escolhe de que lado você está. Do lado daqueles que correspondem ao amor de Deus, ou do lado daqueles que não correspondem ao amor de Deus. Quem me ouve, diga amém. Sabe o que me deixa triste? Diga o que, pastor? Que mesmo Jesus sabendo que muitas pessoas não corresponderiam o seu amor, ele podendo fugir do sacrifício, que ninguém botou arma no pescoço, na cabeça de Jesus, nem faca no pescoço dele para ele se entregar. Tanto é que Pedro quis defender ele, né? Vocês lembram disso? Quando vieram prender Jesus, o Pedro quis defender ele, cortando a orelha de um soldado, o Malco. Aí Jesus foi lá e restaurou a orelha do Malco e disse assim: por que você fez isso, Pedro? Ele disse: não, eu estou aqui para te defender. Jesus disse: rapaz, se eu precisasse de alguém que me defendesse, eu não ia pedir para você. Diga, por quê, pastor? Jesus responde: eu invocaria 12 legiões de anjos e meu Pai me daria. Diga, 3.340 anjos vezes 12. Quanto que dá? 3.340 anjos vezes 12. Rápido. Cadê? 3.340 vezes 12. Jesus está dizendo: se eu quisesse que alguém me defendesse, eu pediria ao Pai, Ele me daria quase 50.000 anjos. Não seria você que ia me defender. Ele poderia dizer: eu não quero. Mas Ele foi e enfrentou tudo. E às vezes a gente reclama de vir aqui ficar 1h30, 2 horas. Às vezes a gente dá desculpa que estamos cansados. De que estamos trabalhando muito. Ah, mas hoje o tempo virou, não dá para ir, está chovendo. Ah, mas eu tenho filho pequeno. Eu não fui por causa do meu filho. Você acha que mesmo que Deus ia te dar um filho para tirar você da igreja? Diga para alguém que está ao seu lado: quando não se tem mais desculpa para inventar, coloca a culpa até nos filhos. É porque meu filho está pequeno, não dá para sair com meu filho. Convida para ir para uma festa para você ver. Não, mas não dá para sair não. Agasalha o menino, bota a roupa no menino, bota a roupa, Eric, bota a roupa na menina, enrola aí a menina aí, enrola a menina aí, não é? Jesus sofreu o que sofreu lá. A gente dá 6 horas da nossa semana para Ele, é uma guerra. Quarta, sexta e domingo vezes 2 dá 6 horas. Da sua semana você dá 6 horas para Ele. O que é isso diante do que Ele fez por você? Quantos amam a Deus aqui? Levante a mão. Não pode ser só de palavra.
tem que ser com atitudes. Ele te ama. E Ele te ama sem nenhum interesse, porque nós não tínhamos nada para oferecer a Ele.